Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Boa tarde, queridos. Na hora que eu tava para sair de casa, desabou. Eu falei, é agora. E tenta ligar para um, a internet não funciona, o telefone não atende, coisas da modernidade. Mas vamos lá, eu vou chegar, alguma hora eu vou chegar. E muito bom que a Ângela estava falando, né? Sobre o bem e o mal sofrer, porque a gente tem que aprender mesmo isso, né? Porque a gente, quando está diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, a gente muitas vezes perde a nossa fé, perde o rumo, né? E a gente sempre tem que saber que tudo que nos acontece, acontece para o bem. Embora às vezes a gente não possa compreender aquilo no momento, a gente sofra, a gente acha que aquilo é a maior desgraça da nossa vida, mas a gente sabe que aquilo ali tem um propósito, porque Deus é justo, então se a gente está passando por certas coisas, é importante, né? E hoje eu vim falar sobre um tema para a gente conversar, misericórdia, né? Que tá lá dentro do capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, porque a gente sabe, né, da necessidade que a gente tem de perdoar, o quanto é difícil a gente agir, né, com os nossos semelhantes aí com amor, com tolerância, né? E aí vamos começar a nossa conversa aqui analisando algumas questões do Livro dos Espíritos para depois a gente ir para o Evangelho. E lá no item 96, dentro do item diferentes ordens de espíritos, a gente vê lá, ó, a pergunta de Kardec. Os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E eles vão responder. É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. E tem a predominância da matéria sobre o espírito. Então a gente vê que nós não estamos aí em graus iguais, né? Cada um de nós está numa fase, claro que eu não sei vocês, mas eu me enquadro aqui na terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos, que ainda tem muitas paixões, muito egoísmo, muito orgulho, que ainda tem a predominância da matéria sobre o espírito. Nós ainda estamos aqui, né? A maioria de nós ainda está aqui nessa categoria. Porque nós temos ainda essas imperfeições a vencer, temos esses grandes desafios de praticar o amor, a caridade, então a gente se encontra nessa terceira ordem. Mas é claro que a gente não vai ficar aqui eternamente, né? Hoje nós estamos nessa situação, mas depende do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento moral, a gente ir atingindo graus mais elevados, né? E aí, continuando a nossa conversa, vamos lá para a questão
132, que fala sobre a finalidade da encarnação, né? Como é que a gente evolui? Como é que a gente progride? Como é que a gente sai dessa terceira ordem e atinge, né, essa primeira aí de espíritos puros? E aí Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, ó. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Por que a gente tem que deixar o plano material, o plano espiritual? Por que a gente tem que deixar lá, que é a nossa pátria de origem, como a gente fala, e vir para cá? Assumir um corpo físico, passar por essas dificuldades, assumir aí essa existência material. Qual a finalidade da gente encarnar? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. E aí vem o comentário de Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então a gente vê que a finalidade da gente encarnar ela é muito nobre, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de se desenvolver, de progredir, a gente também contribui para o progresso do nosso planeta. Então a gente acha que é pouco, e não é pouco, porque nós temos as nossas tarefas, a gente vem para cá, porque a gente é um espírito, né, que tem muitas experiências, que ainda faz mau uso do livre-arbítrio, porque a gente é imperfeito. Então a gente ainda não sabe fazer escolhas muito acertadas. Então a gente vem para cá com esse objetivo de aprender, de se desenvolver intelectualmente, e a gente vai ver aqui como é que a gente pode chegar, né, a esses dois desenvolvimentos. Então tá lá, ó, dentro da lei do progresso, a questão 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então a gente vê que a gente pode se desenvolver naturalmente, o espírito vai se desenvolver, mas não é igual para todo mundo. Muitos espíritos estão aqui, são muito inteligentes, têm muito conhecimento, mas ainda não têm moralidade nenhuma. E acabam usando esse conhecimento para praticar o mal, para prejudicar ao próximo. A gente está cansado de ver isso no nosso planeta, né? E espíritos, às vezes, que não têm nenhuma educação, que às vezes são analfabetos, que não sabem dominar a escrita, não têm conhecimento acadêmico, mas são espíritos bons, que procuram sempre fazer o bem em todas as oportunidades. Então, cada um desses espíritos, né, que somos nós, estamos num desenvolvimento e num período, né? E aí ele continua aqui, ó, 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue seu desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, à medida que a gente vai conhecendo
né, as coisas, a gente vai se aprofundando no conhecimento das coisas, a gente vai se tornando mais capaz, mais apto a saber o que é prejudicial ou não. E nós sabemos o quanto, né, nós estamos, qual é a medida? Como é que a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa que a gente reprova, ou que a consciência alguma hora vai nos mostrar? Porque é simples, é só pensar. Se alguém fizesse aquilo que eu estou fazendo comigo, eu iria gostar? Né? É uma medida muito certa, porque se a gente reprova, né, a nossa conduta, um pensamento nosso, a gente tem que observar. A Sueli falou aqui na semana passada sobre a consciência, né? O quanto é importante a gente despertar a nossa consciência, porque ela disse, né, que a doutrina, os espíritos nos dizem, né, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai se intelectualizando, vai trabalhando pela nossa moralidade, a gente também vai errar menos, porque a gente sabe. E nós já estamos numa condição em que a gente pode avaliar o que é bem e mal. A gente sabe que como não proceder com o nosso próximo, só que ainda a gente não consegue, às vezes, dominar, né, esse ímpeto, essa maldade, esse egoísmo que está dentro de nós, né? E isso é pouco a pouco, é um processo. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente faz escolhas melhores, né? E quando a gente consegue fazer escolhas melhores, consequentemente também a gente vai se equivocar menos, né? Como se explica, então, a questão 780b? É muito interessante, bem atual, né? Porque se a gente pensar, o Livro dos Espíritos foi, né? Kardec codificou em 1857, no século XIX, e nós já estamos no século XXI. Mas a gente vê a atualidade das questões que são tratadas no Livro dos Espíritos. Inclusive hoje, no nosso estudo que a gente tem aqui na nossa casa, às 19h30, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, né? Vamos lá desde o comecinho. Então, quem quiser se aprofundar, quem quiser, fica aí o convite. A gente começa hoje, dia 11, esse estudo aí. E aí as questões, né, vão vindo e a gente vai vendo a atualidade. Olha essa pergunta aqui, ó. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E olha que interessante a gente perceber, porque a gente vive isso, né? Nós somos, nesse momento, testemunhas oculares da história do nosso planeta. E a gente vê muitos povos esclarecidos, né, que são considerados povos de primeiro mundo, né? O que é que a gente anda vendo aí? Né? Usando o poder, usando o intelecto para o mal, para ainda ter pensamentos da época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu estou falando alguma coisa que alguém não está sabendo? Né? Não precisa a gente falar muito, dar muitos detalhes, é só a gente prestar atenção. Por quê? Porque os povos, as sociedades, são o quê? O conjunto de nós, que somos espíritos que habitamos o planeta. Nós temos ainda essas imperfeições. Eu tenho, a Ângela tem, cada um de nós tem. E aí, qual é o reflexo disso? Qual é a sociedade? Qual é, infelizmente, a mentalidade que ainda prevalece? Primeiro eu, primeiro o meu povo, como se Deus tivesse escolhido alguém, como se Deus tivesse privilegiado alguém, ainda usam o nome de Deus ainda, para fazer tantas coisas, para usar tão mal o seu conhecimento, né, de querer explorar outros planetas, né? Ou a gente tem alguma ilusão que o povo está explorando outro planeta pensando num plano B.
Vamos destruir isso aqui, porque a gente não está fazendo bem o dever de casa, não. Então tem que ter uma rota de fuga. Vamos aí habitar, vamos colonizar outro planeta, porque se esse aqui der ruim, a gente tem para onde ir, né? Ou a gente pensa que não. Ou a gente já não está satisfeito em poluir o nosso planeta, ou já polui o espaço, né? Teve uma nave, uma sonda aí que explodiu aí, ó. Já foi resíduo, né, para todo o planeta aí, já no baixo planeta já está querendo poluir a galáxia, e aí vai, né? A nossa inferioridade tem hora que não tem limite, né? Então a gente tem que prestar atenção na atualidade da doutrina espírita, porque ela está aqui no planeta, ela está na humanidade há pouco tempo, mas os esclarecimentos que o espiritismo traz são muito atuais, são muito importantes, né? E a gente ainda escuta, infelizmente, algumas pessoas dizerem que a obra, né, as obras fundamentais de Kardec estão ultrapassadas, né? Que esse conhecimento já foi ultrapassado. Não, é o conhecimento que a gente pode ter. Claro que a gente vai avançar. Lógico que os espíritos se limitaram ali a falar o que eles podiam, dentro de um contexto daquela época de 2 séculos atrás. E a gente pode, claro, ficar sempre, lógico, com as descobertas da ciência, saber desses avanços, mas a gente não pode esquecer desse lado espiritual. Porque a gente está aqui na matéria e aí a gente se limita a achar que tudo é da matéria, que a gente tem que trabalhar até se matar, que a gente tem que juntar patrimônio, que a gente tem que ter as coisas. É muito bom, gente, a gente poder ter as coisas. Olha a gente aqui, que evolução na nossa casa. Essa câmera nova, microfone novo, tudo diferente. Olha que maravilha, né? A tecnologia sendo usada, temos os nossos queridos aqui que estão nos ajudando, fazendo um trabalho maravilhoso. Para quê? Para ser divulgada a doutrina, para as pessoas terem mais acesso, com maior qualidade. Olha que coisa boa. É muito bom a gente ter acesso à tecnologia, né? Às vezes dá uma falha que nem hoje deu, sai a internet, o telefone funciona, mas isso acontece, mas a gente vai passando, vai ultrapassando tudo isso. É muito bom. Só que isso não pode ser e nem pode estar acima do nosso desenvolvimento moral. A nossa finalidade aqui é muito nobre, né? A gente se desenvolver, a gente ajudar o nosso próximo. Porque que adianta a gente estar aqui? O que adianta a gente ser um poço de sabedoria, ser um poço de conhecimento, se isso não nos torna mais humildes, mais misericordiosos, se isso não nos ajuda, né, a trabalhar em nós a humildade? O Roberto Domingo aqui também falou muito bem sobre a diferença entre ouvir e escutar, né? Que ele até colocou uma listinha aqui, uma listinha de tudo que a gente pode ouvir, né? Que a gente consegue através do nosso sistema auditivo, e a gente ouve muitas coisas. Mas escutar é diferente, porque quando a gente escuta, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar focado. E a gente só pode realmente escutar e estudar uma doutrina como a espírita com verdade, presente naquele momento, aprendendo a escutar. Porque a gente está compreendendo, a gente consegue apreender todo esse ensinamento, né? E a doutrina espírita, ela nos traz aí essa oportunidade do esclarecimento, de ter uma fé raciocinada. O espiritismo não proíbe nada. O espiritismo nos torna livres, mas também nos torna responsáveis. Porque à medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente estuda, à medida que a gente se dedica a ser espírita, porque é um grande desafio, porque a gente não tem que vencer ninguém, né? Nosso problema não é o vizinho, nosso problema às vezes não é a sociedade, não é o governo corrupto, não. Mas somos nós com a gente mesmo, com as dificuldades que a gente tem em se conhecer, né? Com as dificuldades que a gente tem em não julgar o outro. E aí a gente entra aqui, ó, no capítulo 10 do livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E aí a gente vai ler aqui só alguns trechinhos, porque é um capítulo extenso, mas vamos começar aqui
com uma passagem muito interessante que a gente precisa escutar com muita atenção, que a gente precisa compreender bem. O argueiro e a trave no olho. Não sei se alguém já conhece essa passagem aí. O argueiro e a trave no olho. Primeiro, para a gente já começar a compreender, a gente tem que saber o que é argueiro e o que é uma trave. Qual é o significado disso, né? E tá aqui, o argueiro é um cisco, ou seja, o argueiro é uma coisa muito pequenininha, é um ciscozinho. E a trave? A trave é uma viga, né? Uma coisa grande, sim, né? Então vamos lá, ó. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Como é que a gente é capaz de enxergar um cisco no olho do nosso irmão e não ver uma viga que está no nosso? Né? Seguindo aqui. Ou, como é que dizendo ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro de teu olho, só que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como poderia tirar o argueiro do olho do vosso irmão, né? E a gente tem muita facilidade às vezes para resolver o problema do outro, né? A gente julga muitas vezes. E a gente, é uma incoerência porque se a gente sabe, se a gente aprende com a doutrina que nós somos espíritos imperfeitos, influenciados pela matéria, com mais tendências a serem vencidas e trabalhadas, como a gente pode agir de forma diferente com o nosso semelhante? O que faz a gente agir de forma arrogante, de forma a julgar o nosso semelhante? É o orgulho, meus queridos. É o orgulho, a arrogância, porque a gente acha que sabe a solução para o problema do outro. A gente acha que pode resolver. Fulano, ciclano tinha que fazer isso, fazer aquilo. Mas sabe o que é isso? Na maioria das vezes é a dificuldade que a gente tem de olhar para dentro. Porque quando a gente fala do nosso semelhante, quando a gente aponta um defeito do nosso semelhante, na maioria das vezes nós é que temos essa imperfeição. E aí parece que enxergar no outro é mais fácil, porque a gente foge de olhar para dentro. A gente foge, a gente tem medo desse autoconhecimento, né? Desse conhece-te a ti mesmo. A gente não compreende o que é isso. E muitas vezes a gente acha a solução, a gente julga o outro, mas aquele problema não é do outro. É nosso problema. Só que como a gente tem dificuldade de aceitar, como a gente tem dificuldade de compreender isso, a gente bota o olho para fora, a gente julga o outro. A gente sempre acha que o problema são os outros, né? Eu costumo brincar aqui que a gente fala da família, né? Que a gente sabe o quanto é desafiador o nosso núcleo familiar, né? Aqueles que estão ali próximos, porque são espíritos simpáticos, são espíritos antipáticos, com dificuldades aí antigas. Então a gente sabe às vezes o quanto é difícil a gente está naquele núcleo familiar, né? E aí, às vezes, a gente não consegue enxergar, ou a gente acha que sempre o outro é o problema. A gente fala de um familiar complicado, mas eu sempre faço essa pergunta aqui, eu sempre trago essa reflexão. Será que o parente complicado não somos nós? Será que é só o outro que tem problemas? Ou será que o problema é nosso e a gente quer transferir para o outro? A gente precisa refletir sobre isso, né? Como o Roberto disse no domingo, a gente precisa refletir, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar se realmente o problema são os outros ou se somos nós com as nossas dificuldades, né? A gente tem que pensar sobre isso. E aqui continuam os espíritos. Uma das insensatezes da humanidade consiste em verdes o mal de outrem antes de vermos o mal em nós que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio.
considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. É o que eu disse, né? Da nossa dificuldade em aceitar que nós temos essas imperfeições. E se a gente não admite que tem, a gente sempre vai achar que o problema são os outros, que a gente não tem, né? Que a gente é um alecrim aí dourado, né? Que foi semeado aí. E às vezes não é bem assim, né? A coisa não funciona. Então a doutrina, ela traz essa responsabilidade, traz esse compromisso, porque depois não adianta a gente falar: mas eu não sabia. Sabia. Você está estudando, vocês estão aí, é a gente que está aqui divulgando então, né? Olha, estava lá, né, na tribuna falando, porque não se enganem, queridos, aqui não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Aqui tem as pessoas que perdem a paciência, que às vezes são irritadas, que às vezes usam mal o seu livre-arbítrio. Né? Nós somos espíritos imperfeitos. Não tem ninguém aqui perfeito, ninguém. E eu pude experimentar isso, interessante, porque quando eu vim para essa casa e que eu olhava aqui os nossos palestrantes, eu imaginava, eu pensava, né? Nossa, que beleza, né? Que exemplo. Ou a gente olha as pessoas aí que a gente segue na internet, né? De várias aí, várias segmentos aí da nossa sociedade, e a gente olha aquelas pessoas com idealização. Um ídolo que a gente gosta muito, né? Uma pessoa que a gente gosta nas artes, na música. E às vezes a gente vê a pessoa cometendo, né, um equívoco, a gente fica decepcionado. Então eu olhava essas pessoas assim, né? E a gente idealiza, é natural até que a gente faça isso, né? Até o dia que eu aprendi que não, que são todos nós estamos no mesmo barco, né? Até a hora que eu vim para cá. Que eu vim aqui e tive a oportunidade de ser uma divulgadora dessa doutrina. E com certeza muitas pessoas me idealizam. Mas não façam isso, queridos, com ninguém, porque nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas impaciências, nós temos os nossos maus pensamentos, nós temos os nossos momentos de raiva, de falta de fé, de impaciência, de duvidar. Quantas vezes a gente se pega, eu me pego duvidando, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? A gente se depara com cada coisa que a gente fica escandalizado. Mas, meus queridos, é um planeta de provas e expiações, onde habitam que tipo de espíritos? Como a gente viu, espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Mas nós estamos aqui nessa oportunidade, e que oportunidade bendita que a doutrina espírita nos dá, de ter acesso com esse trabalho maravilhoso que Allan Kardec fez, de codificar, de organizar o ensino dos espíritos superiores. Para quê? Para a gente despertar, para a gente parar de achar que isso aqui é tudo. Isso é só uma passagem, isso é só um momento na nossa existência, que nem esse momento aqui vão ter, já estiveram vários e a gente vai continuar tendo. Porque até a gente se melhorar, até a gente se libertar das nossas imperfeições, nós vamos precisar encarnar. Nós vamos precisar deixar o plano espiritual e vir assumir uma matéria, seja nesse globo, seja em outros planetas, mas a gente vai trabalhar pelo nosso desenvolvimento. E que bom que a gente está fazendo essa escolha. Que bom que a gente está empregando o nosso tempo, né? Não só vindo aqui à Casa Espírita, mas aqueles que acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube, de aprender a doutrina, de estudar, de participar dos estudos, porque é importante. Nós estamos investindo em algo que é eterno, que é imortal. Nós estamos investindo no nosso espírito, no nosso conhecimento, né? Desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa moralidade, e está tudo bem. Talvez a gente saia dessa encarnação sem melhorar muito, mas que a gente já comece a refletir sobre isso, talvez numa próxima encarnação a gente já tenha condições
né, ir aí se desenvolvendo mais e melhor. É passo a passo, é um processo. Né? Nada na natureza dá saltos. E a nossa evolução também não. O nosso progresso também não. Né? E aí eles continuam aqui. Vamos lá. No item aqui que eles falam do perdão das ofensas. Vamos lá. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os purgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Ó, que desafio, né? Dormir todas as noites dizendo que a gente não tem nada contra o nosso próximo. Isso é um grande desafio, queridos, é um grande desafio. Mas é esse convite que a gente recebe da doutrina, é esse convite que a gente recebe do ensinamento de Jesus. Porque ele fez assim, ele veio aqui, ele não veio só falar, não, ele exemplificou com seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, de perdoar. Aliás, ele nem perdoava, porque ele sabia da nossa imperfeição, ele sabe, e sabia e sabe das nossas limitações. Então ele sabe o quanto nós podemos ainda, nós temos dificuldade, e é pouco a pouco, é doído, nos causa mágoa e sofrimento, muitas vezes a gente lembrar de situações que nós nos sentimos prejudicados, em que nós nos sentimos humilhados. É difícil, dói em nós. Então, o perdão é algo a ser conquistado, né? E o perdão é interessante a gente pensar, porque às vezes o outro nem está mais pensando na gente, ou seguiu com a sua vida, e a gente fica ali naquela mágoa, naquela amargura, a gente fica se sentindo magoado. E perdoar também é libertação, porque a gente também pode seguir. E quando eu falo perdão, a gente tem que entender que não é só perdoar os outros, não. Esse perdão, esse amor, a gente tem que começar com a gente. Porque às vezes a gente tem facilidade para perdoar o outro, mas a gente não tem facilidade para se perdoar. A gente se cobra, a gente se culpa, eu não podia ter feito aquilo. Mas naquele momento que a gente está da nossa vida, a gente faz as coisas que a gente sabe, que a gente pode, que a gente tem conhecimento. Né? Então, à medida que a gente vai avançando, é como a gente viu, a gente consegue ir conquistando, né, outras situações. Por quê? Porque a gente se modifica. Se a gente parar para pensar na nossa encarnação atual, como a gente pensava há 10, há 20, há 30 anos atrás, a gente já mudou muita coisa. Espero que para melhor, né? Espero que para melhor, né? Mas algumas coisas a gente já pensa um pouco diferente, a gente já amadureceu. A gente fala, né? A gente sabe das dificuldades à medida que o nosso corpo físico vai aí avançando. Tem as limitações da matéria, tem as doenças, tem, né, o estala para cá e tendinite para lá, e prótese no joelho, e aí vai, a gente sabe. Mas às vezes a gente tem que pensar também no progresso que a gente faz espiritualmente, porque o corpo é perecível. Um dia ele vai ficar aqui, mas o espírito não. Né? Então as conquistas que a gente faz, né, o progresso que a gente faz, a gente também tem que ter esse olhar conosco, de amor, de ver que a gente está progredindo. A gente ainda pensa no mal? Pensa, mas já não faz. Ou porque não tem a oportunidade, né? A gente também tem que ser honesto. Mas se a gente ainda pensa e não faz, já tem um progressozinho. Bom vai ser quando a gente nem pensar no mal.
mas aí a gente já não está mais na Terra, né? Aí a gente já vai estar, como a gente viu aqui, nos espíritos aí, na categoria dos espíritos de segunda ordem, onde o bem já prevalece, aí já é diferente. Nós vamos chegar lá, queridos, nós vamos chegar lá. Parece uma falácia isso, mas não é. Nós vamos chegar lá. Deus nos criou para isso, para nós progredirmos, para nós avançarmos em inteligência, sermos solidários e fraternos com o nosso próximo. O que adianta? A gente está aí no poder, está num cargo de política, sendo aí, né, um presidente de uma grande nação e usando tantas coisas para prejudicar o nosso semelhante, por equívoco, por inferioridade, né? Mas todos nós vamos chegar lá, todos nós vamos progredir, né? Não é uma falácia. Continuando aqui. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo no fundo de nós mesmos, não reconhecestes que foste o agressor? Quem sabe se nesta luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injusta, se não procedesses com toda a moderação necessária, né? Quem sabe não fomos nós, porque a gente sempre acha que o outro aqui nos ofendeu. Mas se a gente parar para pensar, se a gente fizer um exame de consciência, muitas vezes, a gente pode se surpreender. E a gente pode se deparar com uma situação que vai nos trazer desconforto, mas que é necessária. Porque às vezes vai nos mostrar que fomos nós que começamos. Fomos nós que atiramos lá uma pequena pedrinha, com uma maledicência, com uma falta de paciência. Né? No dia a dia a gente vê tudo isso acontecer. É nas pequenas coisas que a gente tem que estar atento a isso. Né? Se a gente, às vezes, não vai para uma discussão na nossa casa, em sociedade, às vezes por uma pequena situação que a gente podia ter contornado, né? Quem sabe? Quem de nós não tem aí na memória alguma coisa que a gente pensa assim, nossa, realmente, e essa situação chegou nesse ponto porque eu comecei, porque eu fui a responsável, na hora que eu não pensei antes de falar, na hora que eu deixei, né, a minha reação impensada. Quantos de nós fazemos isso? Todos os dias. A gente tem essas coisas e depois a gente pensa com a cabeça fria, por que eu fui falar aquilo? Por que eu não respirei fundo? Por que eu não disse como falava sempre a nossa irmã Valzali com a gente? Enche a boca d'água. Conta até 10. A gente tem mais nem contar até 10, que 10 é pouco às vezes, a gente tem que contar mais um pouquinho, né? Mas segura. Não, a gente quer sempre falar, a gente quer sempre ter razão. A gente sempre acha que a nossa forma de pensar é a certa, né? Então a gente tem que fazer essas reflexões, queridos. Não adianta a gente fugir, não. Temos que fazer essas reflexões. É importante. Vamos lá, continuando aqui. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar
o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo ir de queda em queda? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, algumas fibras, em algumas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz de essência espiritual. Então, queridos, todos nós temos qualidades e temos defeitos. Todos nós temos maus e bons pensamentos. Todos nós somos capazes de agir de forma diferente. Mas muitas vezes a gente ainda não consegue, né? Todos nós temos luz e sombra. Todos nós, né? E a gente precisa observar qual desses lados a gente anda alimentando mais com os nossos pensamentos, né? O que a gente sente. É necessário fazer essa reflexão. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para estes, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração. Caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez dele uma lei para todas as criaturas. A gente não consegue ver, mas nessa pilastra aqui, do centro, antes da gente colocar esse forro, tem lá escrito, fora da caridade não há salvação. Está escrito. Porque o que é a caridade? Caridade, como a entendia Jesus, tem esse pequeno detalhe, é o quê? É como diz o Sandro, tem 3 iniciativas BIP, Ele resume assim, quando ele falou isso eu nunca esqueci. Primeiro, caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha, que maravilha e que grande desafio a gente tem, Então, que a gente possa observar e aprender essa doutrina e trabalhar em nós a misericórdia conosco, com o nosso semelhante, para que a gente tenha uma vida um pouco mais leve, porque a gente vem para cá com um projeto aí de dar certo, de melhorar, de aprender a amar, de aprender a fazer o bem, E que a gente possa aproveitar as oportunidades que a gente tem na nossa vida de fazer isso, E nós temos muitas oportunidades. A gente precisa estar atento, E como eu às vezes falo, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, No caso, como a gente viu aqui, de escutar, Então é importante a gente estar atento e fazer tudo que tiver ao nosso alcance, Muita paz para todos, desculpem aí o atraso, mas acabou dando tudo certo no final, E que a gente possa aí continuar essa semana aproveitando as oportunidades de crescimento. Uma boa tarde a todos.